Agora, no estúdio da Super Hiper aqui na Abras 24, o CMO do Grupo Amigão, Eandres Aguiar. Bem-vindo. Muito obrigado. Legal recebê-lo para uma conversa. Queria já começar perguntando como o Grupo Amigão define, então, o planejamento estratégico da empresa. Bom, ponto super importante, né? Inclusive no varejo, falar de planejamento estratégico é algo super importante, que a gente realiza naturalmente muito próximo aí da virada do ano, no último início do último trimestre, nessa construção. Então falar do ano seguinte é super importante, mas no varejo tem até uma peculiaridade maior, né? A gente naturalmente trabalha muito num planejamento a longo prazo, numa revisão natural e um planejamento mais específico para o ano seguinte, mas ao longo do dia a dia a gente vai naturalmente tendo que fazer alguns ajustes caso necessário, por conta da movimentação de mercado, por conta de talvez alguma necessidade maior. Então planejamento estratégico é um tema super importante, mas que o varejo de fato tem essa possibilidade, que eu acho que é uma riqueza, sem dúvida nenhuma, de poder ajustar alguma rota ainda durante o período, que eu acho que isso inclusive faz toda a diferença num segmento como é o varejo, tão pulsante e necessário. Então, para nós é um momento especial de olhar para frente e naturalmente desenhar os nossos objetivos, que são sempre muito ambiciosos, e buscar sempre um melhor modelo que possa atender não só as necessidades de negócio, mas também as necessidades do cliente, sem dúvida nenhuma. Sim, aliás, tema central da Abras 24, né? A gente já pode falar um pouquinho mais sobre isso. Realmente o cliente, agora há pouco um entrevistado falava pra gente, é o nosso chefe, é o nosso patrão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Peça-chave desse tabuleiro. Acho que o tema, inclusive, desse ano tem sido bastante importante, né? Porque ele traz, de fato, a gente ouve muito, né? E essa questão da necessidade de trazer o cliente para o centro. Acho que a Abras, com esse tema esse ano, e não só o tema, mas os conteúdos escolhidos, que tem sido super rico, trazendo o cliente para o centro, colocando ele nesse primeiro plano e fazendo com que a gente naturalmente não esqueça de que efetivamente tudo que a gente faz é para o cliente que está ali nas nossas lojas, e milhares de clientes que passam, seja no nosso grupo, seja também em todos os varejos do Brasil inteiro, que são milhares de pessoas diariamente. Tem razão. E não só os clientes, os consumidores, mas como todos os envolvidos na cadeia, precisam se preocupar com comunicação, né? De que forma o Grupo Amigão lida com esse tema? Olha, a gente fez um processo importante em 23, que foi a unificação das marcas, né, pro Amigão. Isso, de certa forma, fazia parte do nosso planejamento, inclusive, para melhorar a nossa comunicação, de falar com esse consumidor em diferentes estados sobre uma única marca, guarda-chuva. E aí não só essa mudança de marca, mas também a linha de comunicação também evoluiu bastante, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande de ser simples na linguagem desse consumidor, uma linguagem direta, e principalmente não só na questão da linguagem, mas também em meios que a gente consiga falar melhor com esse consumidor. Então o consumidor, há muitos anos atrás, você tinha 2, 3 mídias que conseguia falar com esse cliente. Hoje são diversas mídias e que de alguma forma você inclusive tem que adaptar a linguagem da comunicação para aquele tipo de canal, de veículo. Então a forma que a gente fala na TV, no rádio, no outdoor, é bastante diferente muitas vezes, inclusive entre redes sociais, que inclusive tem públicos diferentes. A gente tem indicadores de que mostra que o conteúdo e a linguagem precisa ser adaptada para falar melhor com esse consumidor e naturalmente melhorar essa comunicação. Especialmente com o consumidor, mas é preciso também sempre levar em conta a comunicação com parceiros, tem que ser clara e eficaz. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa importância de falar com o consumidor, e principalmente quando você fala de parceiros, é importante essa adaptação e levar essa necessidade dessa linguagem, não só da sua marca, mas também adaptada à linguagem que aquele parceiro tem colocado para que chegue de melhor forma para o consumidor lá na ponta. Trade marketing, quais as inovações implementadas recentemente nessa área? Olha, acho que é uma área que tem pulsado muito no varejo, o trade marketing. Eu acho que tanto os varejistas quanto a indústria têm se preocupado mais com esse tema, têm investido muito mais, tanto em formação quanto em investimento de fato no ponto de venda ou nas mídias que o varejo faz. Então, a gente tem evoluído bastante lá no trade marketing, desde a estrutura
de profissionais que trabalham dedicado a esse ponto dentro da nossa organização, mas também em formatos diferentes. Então, a gente recentemente tem organizado isso de uma forma melhor através do Retail Media, onde a gente tem tanto o ponto de venda, que já tradicionalmente o varejo sempre explorou bastante, desde os modelos mais básicos de banner, material de comunicação no ponto de venda, réguas, enfim, carrinhos, enfim, toda esse enxoval que a loja sempre entregou, mas a gente tem avançado em outras frentes dentro desse guarda-chuva de Retail Media, que está no Trade Marketing, que são todo o tráfego gerado pelo nosso e-commerce também tem feito parte desse portfólio do Retail Media, e principalmente a questão do CRM. Então o CRM para nós é o pilar básico quando a gente fala de Trade Marketing. Então, quando a gente desenha alguma ação com algum parceiro, a gente olha e trabalha muito o nosso CRM, a gente tem um programa de fidelidade bastante robusto, com identificação muito grande, para que a gente seja muito mais assertivo com esse consumidor, para que a gente leve de fato aquilo que tem relevância para ele. Então não adianta eu ficar bombardeando ele de informações que muitas vezes não seja relevante. Então o CRM vem para nos ajudar a exatamente isso, ganhar e entender a relevância de determinado segmento, determinado produto para aquele cliente, e aí tudo isso a gente organiza tendo o CRM como um pilar principal, mais organizado no Trade Marketing e o Retail Media hoje, cruzando todos esses pontos de contato e sendo mais um canal importante de comunicação com esse consumidor, naturalmente da indústria, buscando o nosso produto no nosso ponto de venda. E agindo dessa forma mais assertiva, né? Sim. E Andres, a competitividade é grande, como se manter no páreo ali da competição? Olha, acho que esse é o grande ponto. Acho que você buscar sempre conhecer melhor esse consumidor. Então, a plataforma de CRM ajuda a conhecer cada vez mais esse cliente, a conhecer inclusive o grau de satisfação desse cliente tem quanto à marca. E aí, quando você avança isso, buscando sempre inovação. Então, não só do ponto de vista de conteúdo, mas principalmente de ferramentas que possam agregar ainda mais no desenvolvimento do negócio. Eu acho que o varejo tem descoberto cada vez mais a questão da tecnologia em uso pró-negócio. Né? Claro que o varejo alimentar é uma relação bastante humanizada e acho que isso é espetacular, mas hoje a gente tem muitas ferramentas que são utilizadas e que vêm para ajudar e suportar. Inclusive era um dos temas apontado em um dos estudos que foram passados, o uso da tecnologia a serviço de uma melhor qualidade no encantamento do consumidor. A tecnologia e a inteligência artificial vieram, na opinião sua, para ficar e podem ser boas aliadas para os negócios? Sem dúvida, eu acho que tem o uso de tecnologia, não tenho dúvida nenhuma. A inteligência artificial também acho que é um avanço da tecnologia, seja em pontos de back-office, né? Então, ou seja, aquilo que o cliente não necessariamente está vendo, até os motores de recomendação que a gente utiliza para geração de ofertas segmentadas. E recentemente a gente inclusive lançou uma ferramenta de uso de inteligência artificial by ChatGPT, então é um assistente virtual disponível 24/7 para aquele cliente tirar qualquer tipo de dúvida sobre contato nas nossas lojas, endereço, dicas de limpeza, de receita. Recentemente, e aí a gente inclusive operando a ferramenta, a gente viu que tinha muita informação que o consumidor buscava sobre ofertas, sobre promoções. A gente atualizou a ferramenta e passou a entregar isso para ele, porque é mais uma forma dele ter a informação da forma que ele precisa. Então, a inteligência artificial está aí e a gente tem que utilizar muito dentro do varejo, porque, sem dúvida nenhuma, é uma grande aliada para a geração de novos negócios e evolução do modelo de varejo alimentar. Maravilha, né? O Andres Aguiar falou pra gente há pouco também sobre fidelidade. O Clube Mais Amigão já são quantos clientes? São 3 milhões de clientes que a gente tem cadastrados, uma base de 76% de recorrência mensal. Então, esse é um ponto importante para a gente, é um pilar muito forte dentro da nossa organização, que começa lá na operação e avança naturalmente com todas as nossas tomadas de decisões. Então, a gente procura olhar muito para as informações que a gente tem, que esse cliente nos deixa, para entender insights, para gerar tomadas de decisões. Então isso para nós tem sido muito importante.
de não só oferecer para ele o que é melhor em termos de oferta, mas principalmente também ter um relacionamento melhor. Então a gente tem hoje o nosso NPS atrelado ao nosso programa de fidelidade, para inclusive a gente entender melhor qual o nível de satisfação de cada tipo de cliente que a gente tem passando em nossas lojas e naturalmente para que a gente gere planos de ações de melhorias daquilo que possivelmente não tem ainda um grau de satisfação tão alto. Tudo isso que você fala são providências, estratégias necessárias para manter a fidelidade desse cliente, mais como ofertas e também pesquisas? É super importante, né? A gente viu em uma das palestras aqui que a McKinsey trouxe um ponto super importante, né? A geração do cliente zero. E um dos pontos dele era zero fidelidade. Então, veja, o consumidor tem cada vez mais modelos e segmentos dentro do varejo que possivelmente possa atender ele. Então, o esforço que a gente tem hoje para gerar uma fidelização tem sido cada vez maior, porque eu tenho que ser muito mais assertivo. A oferta tem que ser mais assertiva, no modelo de loja tem que ser muito mais assertivo, cada vez maior, num cenário de competição sempre muito pulsante. Então, isso nos ajuda bastante. Então, essa questão de entender o cliente, mas não só do ponto de vista da geração transacional, mas principalmente da questão de informação e de insights comportamentais. E aí esse é um dos pontos que a gente olha muito para entender como é que a gente pode melhorar para esse cliente e, naturalmente, gerar um grau de fidelização maior, porque, sem dúvida nenhuma, é um cenário bastante competitivo que o varejo alimentar tem, e cada um tem a sua estratégia, e, naturalmente, conhecendo melhor esse cliente, a gente consegue oferecer melhor aquilo que lhe convém. Exatamente, conquistar uma coisa, manter a outra, né? E estamos na Abras 24, já estamos em setembro, esse ano a avaliação é positiva do Grupo Amigão? Super positiva, acho que a Abras tem sido uma locomotiva importante para o segmento, né? Então não é à toa que a gente vê aqui os principais varejistas alimentares do Brasil todo, a importância do tema que foi trazido, que é esse conhecimento cada vez mais profundo do consumidor. Então acho que a Abras tem feito esse papel super importante e que vai além, não só do ponto de vista do Food Retail Future, mas principalmente nas ações que a Abras tem promovido. Então, seja numa frente muito forte, como tem sido o ponto da reforma tributária, né, como várias outras alavancas que a Abras tem colocado como esse pilar importante, né, de organização da cadeia de supermercados, como outras frentes de melhor consumo, para redução de quebra, várias outras frentes como o Rama, como outras iniciativas de busca cada vez melhor de ter o supermercado envolvido nas decisões políticas e governamentais do nosso país. Então, a Abras tem tido um papel super importante, não só da promoção para quem está dentro da organização do supermercado, mas sendo um grande porta-voz do segmento para o legislativo e, naturalmente, isso de alguma forma nos representar num patamar bastante importante, onde são tomadas decisões no âmbito político. Porque o setor do varejo alimentar brasileiro é bastante próspero, né? Tem tudo para prosperar cada vez mais, mas também tem bons desafios a enfrentar. Tem grandes desafios, né? E é um setor importantíssimo para a economia do país, né? Então, quando a gente olha o PIB do Brasil e o faturamento divulgado pelo ranking da Abras de 24, a gente passa de 1 trilhão, que é o tamanho do nosso negócio de varejo alimentar. Isso representa um pouco mais de 10% do PIB do Brasil. Então, assim, em nenhum único segmento a gente tem uma importância tão grande, né? É um mercado bastante pulverizado, mas que tem aí, inclusive, não só do ponto de vista econômico para o desenvolvimento do país, mas tem uma relação muito grande com o brasileiro e com o consumidor como um todo. Então, a frequência de uso de supermercado são enormes, né? Semanalmente. Então, é um dos segmentos, se não o maior segmento de geração de frequência, de maior proximidade com o consumidor, e tudo isso embarcado, sem dúvida nenhuma, ajuda nesse desenvolvimento, e a Abras tem feito um papel super importante para
os supermercados. Muito a ser levado em conta, né? Andres Aguiar, CMO do Grupo Amigão, esteve também com a gente aqui no estande da Super Hiper, nosso estúdio na Abras 24. E Andres, obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Sucesso nos próximos dias cada vez mais. Muito obrigado, parabéns à Super Hiper, parabéns à Abras por tudo o trabalho que tem sido feito, e nós do Grupo Amigão estamos sempre à disposição. Idem, até a próxima. Até a próxima.